pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, nesse terceiro estudo desse trimestre, nós estamos no formato um pouco diferente, porque um de nossos integrantes, ainda está de férias, né, Alexandre? Fala um alô aí, pessoal. Opa, alô, pessoal. Feliz 2018, porque agora nós estamos gravando realmente em 2018. Seja bem-vindo, pessoal. Se você não é inscrito ao canal Entre Linhas, foi indicado por algum amigo, que você se inscreva, para que você receba os alertas aí dos próximos vídeos. E se gostar aí do nosso vídeo, não esqueça de deixar o joinha. Hoje nós estamos aproximadamente com 1.800 inscritos. E nos últimos dois vídeos, o vídeo da primeira lição e da segunda lição, nós tivemos aproximadamente 144 comentários, o que torna um pouco inviável o agradecimento nominal a cada um que comentou, mas de qualquer forma o carinho não é menor. Nosso carinho é muito grande, porque lendo cada comentário a gente tem aquele feedback sobre o que o nosso trabalho realmente está impactando, está mudando a vida de alguém. Inclusive nós tivemos um comentário de uma irmã que diz que o nosso trabalho, a reflexão da Entre Linhas tem ajudado ela a tomar as decisões ao lado de Cristo. Então foi um dos comentários muito emocionantes. O batismo dela, Ela falou que vai se batizar agora esse ano e que o Entre Linhas contribuiu. Um abraço, muito obrigado mesmo, pessoal. Que realmente todo esse esforço nosso aqui, que cada um aqui tem um trabalho. Eu sou professor, ele também é professor Alexandre e o Ricardo... Eu tô de férias. Oi? Eu tô de férias. Tá de férias, mas ainda é professor. O professor não tem férias, o professor sempre está pensando em aulas e preparando novos assuntos. E o Ricardo é advogado. Mas assim nós dedicamos um pouquinho do nosso tempo aí para prepararmos aí um material, compartilharmos com vocês, não ficar só entre nós três aqui. E nós temos visto aí que o pessoal tem gostado então desse material que nós compartilhamos. Pessoal, um abraço aí em todas as cidades aí espalhadas pelo mundo aí. O nosso muito obrigado, por você assistir, por você compartilhar e principalmente por você comentar e nos dar esse feedback. Mas vamos lá, o que interessa, as entrelinhas. O terceiro estudo traz como título Deus ou Mamon. E nós vamos começar somente a explorar um pouco esse termo Mamon. Qual a origem desse termo Mamon? Essa é uma expressão hebraica, a gente falou melhor isso na lição passada, porque a passagem bíblica referente estava no corpo do texto da lição passada. É uma palavra hebraica que pode significar tanto dinheiro, mas ela tem um significado um pouco mais amplo. É todo e qualquer tipo de bem material. Aqui, no caso, a referência é a quem você irá servir. Não é aquela questão assim de que Deus está de um lado e os bens materiais estão de outro lado, como se Deus é uma coisa boa e os bens materiais não, uma coisa ruim. Não é nesse sentido, mas é quem é o seu Senhor. A quem você servirá? Você servirá aos bens materiais? Os seus passos serão guiados durante a sua vida para você guardar bens materiais, adquirir bens materiais aqui na terra, acumular bens materiais, ou Yahweh será o seu Senhor, Jesus será o seu Senhor, e Ele te guiará nas suas decisões, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Essa que é a questão. Deus ou Mamon. Legal. E ainda na lição de sábado, nós queremos agora só explorar uma entrelinhas aqui sobre o verso para memorizar. O verso para memorizar que traz aqui é de Filipenses, no capítulo 2, verso 9 até o verso 11. E se nós lermos ele com um pouco mais de atenção, alguns podem ver um aspecto nesse texto que apoia um pouco aqueles irmãos, aqueles cristãos que não defendem muito a Trindade. Um aspecto aí antitrinitariano. Como que nós devemos ler esse verso corretamente? Então, a gente, na verdade, a gente tem aqui, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aparentemente, isso seria alguns inclusive podem utilizar como um texto antitrinitariano, para negar a natureza divina, vamos dizer assim, a pré-existência de Jesus, uma vez que houve a necessidade de lhe dar um nome. Significa que antes não tinha, Isso significa que ele antes não tinha esse nome acima de todo nome?
Daí agora a gente vê aqui, só que a gente tem que ler Filipenses 2, começando do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, a expressão grega aqui, kenosis, assumindo forma de servo, tornando semelhante à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí começa o verso falso. Daí começa o verso. Pelo que também Deus o exaltou. Por que houve aqui a necessidade desse Deus o exaltou? Dentro da cultura hebraica, o nome está muito atrelado ao próprio ser. Ele está vinculado ao próprio ser. Agora a questão é a seguinte, veja bem, exaltou sobremaneira, ele deu um nome acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Vamos recorrer ao livro dos nomes, Shemut. O Shemut, os nomes em hebraico, é o Êxodo. Lá no Shemut temos vários nomes, vários significados, mas tem um nome especial que está acima de todo nome. E esse nome é Yahweh. O Yud, o Re, o Vav e o Rei. As letras hebraicas, que tem o significado Erie, Esher, Erie. Erie vem do verbo Ha'as, que é ser. O Esher denota uma transição e o Erie novamente. Muitos traduzem eu sou o que sou, eu serei o que serei, né? Mas nota-se essa repetição. Uma interpretação que eu gosto muito é no seguinte sentido, que há uma transição de existência entre uma primeira existência, do primeiro Erie, o Esher, e uma segunda existência. O que a gente vê aqui em Filipenses? A gente não vê uma transição de existência? Ele subsistia primeiro em forma de quê? Subsistia primeiro em forma de Deus. Não julgou com usurpação ser igual a Deus. O começo. E depois, veja bem, foi lhe dado um nome. O nome, obviamente, qual o nome que está acima de todo nome? Yahweh. Yahweh é Deus. Ou seja, aí a interpretação que eu gosto muito, que simplifica muito a coisa, é o seguinte: ele era Deus por natureza. Agora ele é Deus por mérito de caráter. Ele se fez homem, veio aqui e adquiriu esse mérito. O nome está muito atrelado também dentro do judaísmo a questões de caráter. Adquiriu esse nome, acima de todo nome, por mérito. Legal. Bom, eu tô com uma tendência de ir pro centro aqui, viu, Alexandre? Daqui a pouco eu te tampo aqui. Quase um ano apresentando o programa do centro, aqui no seu lugar. Então... Eu não sei pra que lado eu olho, porque aí o Ricardo tá no lado direito, mas aqui ele aparece na esquerda, então eu fico olhando pro Lúcio e não pro Ricardo. Mas vamos lá, pessoal, uma experiência muito legal. Seguindo aqui no estudo da semana, né, no domingo o autor traz para nós o título Cristo, o Criador. E aí ele apresenta, principalmente na primeira questão da lição de domingo, alguns textos que ele diz, são referências de Cristo. Porém, numa leitura rasa, uma leitura muito rápida, né, alguns cristãos podem chegar e falar assim, eu não vejo, eu não entendo. Então o Ricardo vai agora explorar com a gente aqui aonde realmente está Cristo nessas leituras que o autor indica. A verdade é assim, essa leitura não é uma leitura simples, né? Felizmente tem a resposta depois, né? E todo mundo, e todas as pessoas que vão trabalhar essa lição já sabem essa resposta. Cristo o Criador, ok, mas as referências dadas, tem que ser feita uma interpretação um pouquinho mais profunda para encontrar Cristo como Criador, por exemplo, em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na língua portuguesa, onde é que está Cristo no princípio criou Deus os céus e a terra? Não tem nenhuma referência linguística aqui. Assim, linguística em português. Em português, só se você for a analisar certos jogos de linguagem no hebraico que você vai encontrar. Está lá em Gênesis 1, Bereshit, Bara, Elohim. Legal. Uma outra passagem que é dada a referência é João 1, onde fala, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Qual é a relação entre essas duas passagens? Veja bem que Bereshit é no princípio. Foi traduzido na língua portuguesa para no princípio criou Deus os céus e a terra, o Bereshit. Só que ele tem outras traduções possíveis. Princípio, início, primeiro
primazia. Se a gente for buscar raiz hebraica, nós encontramos cabeça e nós encontramos rocha. Todas essas palavras nós encontramos no jogo de linguagem bíblica aplicadas ao Messias, aplicadas a Cristo. Ele é a rocha de tropeço, ele é a rocha que a igreja se fundamenta, ele é a cabeça da igreja, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ou seja, é o início e é o fim. Então todas as implicações, as traduções possíveis de Reshit, nós encontramos aplicações, personificações que direcionam para quem? Para o Messias. Então uma leitura possível, o B não é só no, também pode ser por meio de. Então, por meio de Reshit, por meio do princípio. A gente lê lá, João, no princípio, né, o en arche en ho logos, no princípio era o verbo, logos, a palavra, né? A palavra. No princípio era a palavra, mas tem um outro indicativo aqui também interessante. Veja bem, no princípio, já falamos que no princípio é Cristo. E agora aqui, no princípio era o logos, era a palavra. Vamos em Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Vai Omer Elohim Yehi Or, vai ri Or. Omer, a tradução é palavra, dito, fala, expressão. No princípio, então Bereshit era a palavra. Provavelmente João está fazendo uma referência a Gênesis, querendo dizer que o Bereshit era Cristo como agente criador, e o Omer, quando diz respeito a todos os dias da semana, não só o primeiro, também se refere ao Messias como sendo agente criador. Agora um ponto interessante. Se a gente vai em Deuteronômio 6:4, a gente vai na Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, nosso Senhor Deus é único. Certo? Então aquela antitrinitariana, né? Não é único, não tem outro, coisa e tal. Só que Echad é um único ou primeiro. Também pode ser, Echad também pode ser traduzida como primeiro. Então ouça Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, e Echad aqui o primeiro. E nós já vimos que o primeiro pode ser aplicado, acreditamos nós que poderia estar se referindo, mesmo na Shema, podemos encontrar o Messias. A gente vê em Daniel 10:13-21, utiliza a expressão Mikael Echad Hassarim. Aqui temos o Echad. E aqui é traduzido, na maioria das traduções, está como sendo o primeiro. Mikael, né, Miguel, primeiro dos príncipes. Mas eu disse que pode ser traduzido como primeiro, como pode ser traduzido como cabeça, como único. Então pode ser tanto Micael, primeiro dos príncipes, ou um dos príncipes, como Micael, único dos príncipes. Então veja bem que essas possibilidades no hebraico de tradução, elas é que trazem essa referência de Cristo como Criador. Tem mais, a gente tem aqui outra referência, Salmos 33:6-9. Pela palavra, novamente aqui a palavra, e agora aqui a palavra não é Omer, agora aqui a palavra é Davar. Né? Aqui, Bidavar Yahué Shemaim Nasu, Verrua Pivkal Tessal. Pelas palavras do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. E aqui a gente vê agora o Espírito. Então, a gente tem aqui Isaías, uma outra referência que o autor faz, Isaías 45:11-12. Que assim diz o Senhor, Santo de Israel, não vou ler em hebraico, né, pelo tempo, aquele que formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras de minha mão. Se a gente vai em Romanos 8:34, está lá, estim em grego, estim en e adexia totel, que significa a destra de Deus, é a destra de Deus, mas muitas traduções traduzem esse estim como está à destra, mas é possível a tradução e a interpretação que eu prefiro, né, que Cristo é a destra, ele é a destra de Deus. Mais um possível jogo de linguagem agora no grego que pode trazer essa referência com relação a Cristo como sendo Criador, trabalhando com um hebraísmo como ele sendo a mão de Deus, que criou todas as coisas. Legal, vocês percebem que só uma leitura simples, contemporânea, às vezes a gente perde realmente a riqueza dos detalhes que realmente o autor, que é a palavra de Deus, queria nos passar. Ainda na lição de domingo,
né? Eu quero perguntar aqui, que nós vamos trazer umas entrelinhas. Faltou um detalhe aqui. Pode falar então, antes que eu passar para o Alexandre. Um detalhe muito importante. Faltou uma entrelinha da entrelinha, vamos dizer assim. A questão do príncipe que eu falei do Micael, né? Em hebraico a gente pode ter o Nas e tem o Zar. E Cristo é chamado de Nazareno, né? Então alguns entendem que pode ser uma raiz oculta para o Nazareno, que seria príncipe enviado. Não, isso não tá na gramática, você não vai encontrar. E um outro ponto interessante, haviam 2 bodes, né? E às vezes se utiliza Seir lá Azazel, para aquele bode que era sorteado para Azazel e era lançado no deserto. E é uma possibilidade de se utilizar a mesma palavra que se utiliza para príncipe para o Azazel. E aquela referência, Satanás é o Deus desse mundo, tudo bem, mas que Deus é o príncipe desse mundo, mas que príncipe? É o Azazel que vai para o deserto. E eu pergunto, o judeu hoje, né, ele já tem essa noção de que essas palavras, mesmo traduzidas, né, elas têm essas referências desse Messias? Os judeus, dentro do judaísmo nazareno, essa é a interpretação. Eles conseguem enxergar o Messias no Velho Testamento? Conseguem. Dentro do judaísmo nazareno. No judaísmo ortodoxo, não. Eles ignoram? Não. Só dentro do judaísmo nazareno, que inclusive não é muito... eles têm pontos muito diferentes da gente, mas nesse ponto eles se encaixam perfeitamente no que a gente acredita. Legal. Bom, agora ainda na lição de domingo, né, nós vamos trazer aqui uma entrelinhas, que o Alexandre trouxe aqui um comentário, sobre se há algum conflito, uma oposição, ou se ainda há algum antagonismo entre o mundo físico, né, e o mundo carnal, o mundo físico e o mundo espiritual. Existe realmente uma oposição, Alexandre? Beleza. Vamos lá, Lúcio. Partindo primeiro daquilo que a gente falava nos vídeos anteriores, nas lições anteriores, né? Eu afirmei que boa parte da perspectiva idealista platônica ela acaba entrando no cristianismo conforme o tempo passa e conforme o cristianismo se torna a religião instituída em Roma e um próprio processo de conversão do gentio, que quando se torna cristão ele não abandona de todo as suas crenças filosóficas, né? Sim. Uma herança da filosofia grega que entra no cristianismo é o chamado neoplatonismo, ou aquela perspectiva de que existe um mundo ideal, um mundo das ideias, e um mundo concreto, um mundo material, que é decaído, que é corrupto, que é imperfeito, que é onde as coisas estão expressas de forma parcial, enquanto no plano das ideias as coisas estariam expressas de forma mais plena, né? Então agora, falando da perspectiva gnóstica, né, ou a chamada heresia do gnosticismo, a heresia gnóstica, como que ela surge? A gente vai ter uma junção, e a região da Palestina é uma região de muito trânsito comercial, uma região de convivência de muitos povos diferentes, e a gente vai ter ali meio que um caldeirão onde se misturam muitas influências. Entre essas influências a gente vai ter um judaísmo espiritualista na forma da chamada Cabala, o neoplatonismo, o platonismo que vem como uma herança helenista, uma herança depois da conquista pelo Império Macedônico, né, que traz toda a cultura grega e a filosofia grega. A gente soma com isso o zoroastrismo persa, a crença de que existe um Deus bom e um Deus mau, forças antagônicas no universo em tudo, água e fogo, terra e ar. A ideia de que existem forças opostas que se complementam e que se equilibram. Isso vem do dualismo persa. Eles vão chamar as duas divindades, né? Ahura Mazda e Ahriman. E a gente soma com isso mais as religiões de mistérios orientais, religiões babilônicas. Esse caldeirão ele vai levar a uma formatação religiosa, cultural, durante a Antiguidade e durante o início do cristianismo, que é extremamente danosa, extremamente problemática. Vamos entender isso. O que o dualismo maniqueísta, o que a gnose ela pregava, né? O gnosticismo, o que ele pregava? Primeiro, eram grupos de cristãos que diziam que eles tinham um conhecimento superior aos outros. Então eles sabiam uma coisa que ninguém mais sabia. Eles se consideravam muito mais especiais do que os outros porque eles sabiam algo que ninguém sabia. Isso diferenciava eles. Cuidado quando você começa a pensar que você tem uma verdade que só você tem e mais ninguém tem, sabe? Você é a estrelinha brilhante de Deus e Ele te escolheu para saber mais que todo mundo.
Cuidado quando você começa a ter esse tipo de ideia. O gnosticismo ele pregava isso. A salvação para o gnóstico, ela não vem pelo sacrifício expiatório de Cristo. A gente vai entender daqui a pouco por quê. Como que eles percebem, então, dentro do gnosticismo? Existe uma dualidade entre, de um lado, espírito e do outro lado, matéria. Essa dualidade ela está em oposição, da seguinte maneira: o espírito é perfeito, a matéria é imperfeita. O espírito é pleno, a matéria é parcial. O espírito é bom, a matéria é má. Deus é bom, Deus é amor e Deus só cria o bem. Então, como explicar a existência de maldade no mundo material? A saída que o gnóstico encontra é simples. Não foi Deus quem criou o mundo. Porque um Deus bom e perfeito, espiritual, jamais poderia entrar em contato com a matéria corrupta, corrompida e decaída. Logo, a matéria é má e não foi criada por Deus. A gente percebe na lição de domingo uma oposição total do autor da lição a essa perspectiva. Ele fala que a matéria foi criada por Deus. Isso. Logo, a matéria não é em essência má. A matéria é boa. E a matéria pode ter bons usos produtivos por nós, desde que seja de acordo com os planos desse Deus que é perfeito e amoroso. O resultado, a causa do sofrimento atual, não seria a matéria, mas seria o pecado. Como que o dualista gnóstico ele acredita então? O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. E Yahweh é um Deus mau. Como que teria funcionado o processo criador? Esse Deus perfeito que existe no plano espiritual, ele foi criando outras divindades por meio de um processo de emanações, então dele saíam outras divindades, pelo menos 30. E essas divindades teriam a capacidade de produzir outros seres perfeitos, espirituais, se reproduzindo sexualmente entre si. Mas uma divindade, ela decidiu que iria criar a partir de uma emanação própria, não de uma forma sexual com outra divindade. E essa divindade, Yahweh, criou o plano material, que é onde nós vivemos. Portanto, na perspectiva gnóstica, o Deus do Antigo Testamento é um Deus em essência mau. Problemático isso, muito problemático. Porque toda a matéria agora para eles é má. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Nesse cenário, como entraria Cristo e qual seria a natureza de Cristo dentro da perspectiva gnóstica? Existem muitas perspectivas diferentes dentro do gnosticismo. Mas, basicamente, Cristo seria uma entidade divina, espiritual, que encarnou em um homem. Então, o Espírito toma posse de um Jesus humano, totalmente humano, terreno, passa a habitar esse Jesus e habita nele até o momento da crucifixão. Na crucifixão, quem morre é Jesus humano, porque a divindade, ela sai do corpo de Jesus antes da crucifixão. Nesse sentido, que eu falei anteriormente, o sacrifício de Cristo é um sacrifício sem sentido. Não há derramamento de sangue expiatório, não há perdão de pecados no sacrifício de Cristo. E a salvação para o gnóstico, ela se dá por meio da meditação, do autoflagelo, em algumas vezes, do martírio da carne, já que a carne é má, já que a matéria é má, a partir de dietas ascetas, ou seja, não comer, não beber, fazer jejuns intermináveis, e principalmente por meio da busca do conhecimento da meditação. O homem pode salvar a si mesmo se ele, conhecendo uma verdade que ninguém conhece, pregando uma verdade que ninguém conhece, ele entrar em contato com este plano espiritual. A proposta, então, ela, dentro do gnosticismo, ela não é de uma salvação e de um salvador, mas ela é de você ter um conhecimento secreto e de que esse conhecimento secreto ele vai te libertar. Essa perspectiva do gnosticismo, ela já foi enfrentada, alguns dizem, por Paulo, mas pelos pais da igreja, pelos primeiros líderes da igreja, pelos discípulos dos discípulos. Essa heresia gnóstica ela já causou muito problema, muito conflito lá na igreja primitiva. Por que trazer o gnosticismo? O gnosticismo ele está como raiz de uma série de pensamentos hoje que dizem que a matéria é má, que dizem que a carne é má. Isso. E não é essa a perspectiva do autor da lição. O autor da lição fala que a matéria foi criada por Deus e ela é boa. Então, em concordância com ele, a gente percebe que... Só isso aqui, Ricardo, senão o áudio corta. Só para dizer, não é perspectiva bíblica.
Isso. Não há fundamentação bíblica para a ideia de que a matéria é má. É muito interessante quando a gente vê as perspectivas de paraíso dentro do cristianismo. Se você for para o paraíso da maior parte das religiões, das igrejas dentro do cristianismo, você tem um paraíso descarnado, um paraíso em que alminhas ficam tocando harpa, ficam meditando, ficam louvando ao Senhor. E o paraíso judeu e o paraíso cristão material, que eu pelo menos acredito, é um paraíso real, concreto, onde as pessoas andam, onde as pessoas vivem, onde as pessoas respiram, onde as pessoas se envolvem em uma diversidade de atividades reais, concretas, materiais. Porque Deus criou a matéria. Deus não está subordinado a uma realidade material apenas, ele transcende a nossa materialidade sem dúvida, mas o modo pelo qual Deus se comunica conosco é material. Nós existimos num plano material e esse plano material ele não é um plano material mau, ao contrário daquilo que pregavam os gnósticos. Só aproveitar a fala do Alexandre, porque às vezes nós somos acusados de nessas entrelinhas ficar divagando sobre coisas assim que não são pertinentes. Quem tem a lição do professor vai ver lá no comentário bíblico, faz justamente fala sobre gnosticismo e fala que muitos entendem que Paulo escreveu a carta aos Colossenses para combater essa tendência na igreja. Então tá aí uma entrelinha dentro do comentário bíblico da lição do professor. E aproveitando a questão do materialismo, né, a gente vê no Gênesis a expressão bará, que criou, né, no princípio criou, é uma expressão da seguinte maneira: criar do nada. Ou seja, não existia matéria e no princípio Deus criou Elohim do nada. A gente vê em Provérbios 8 se utiliza um recurso de linguagem como se a sabedoria estivesse falando. É muito similar ao que acontece em João. Lá em João, Cristo é no princípio e Cristo é o Logos, ou a palavra. Aqui, aqueles que interpretam, têm a visão do Messias, entendem que quando for falando sabedoria aqui também, é uma forma de se referir ao Messias. E alguns antitrinitarianos que utilizam essa interpretação, eles pegam o Provérbios 8:22 e leem da seguinte maneira: o Senhor, o Senhor me criou no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. E daí, como a Alexandre está falando dessas heresias, daí poderia surgir essa noção de uma emanação, criação, que Cristo teria sido criado. E dentro do cristianismo, muitos entendem dessa maneira que Cristo seria criado. É uma tendência, isso vem, o Alexandre já explicou de onde vem. Só que essa palavra hebraica aqui, Canani, é uma expressão que era utilizada no comércio e ela pode ser traduzida também como me possuía. A Almeida aqui, revista e atualizada, está possuído. Isso, e está me possuir dentro de todo outro contexto. Dessas questões cristológicas, fica a expressão, essa tradução me possuir, ela não desmerece em nada os trinitarianos e essa visão da natureza de Cristo como sendo um ser divino. Então essa passagem ela não pode ser utilizada por antitrinitarianos para desvirtuar ou desmerecer o pensamento de Cristo como ser divino. Legal. Ainda no assunto de domingo, eu queria perguntar para o Alexandre, que no seu comentário, Alexandre, é legal a gente observar como esses pensamentos dualistas e agnósticos, eles permeiam realmente a nossa cultura, e você vê algumas denominações ou alguns cristãos que ainda digeriram esse conceito, né, dualistas e agnósticos. A minha pergunta é simples, assim, da onde que vem, quais são as referências bibliográficas que eles usam? Nós usamos a Bíblia e toda a cultura, né, hebraica. O que eles usam para chegar nessas ideias, nesses pensamentos? Simplesmente o delírio deles ou não? Eles têm algumas referências? Não, vamos lá. Primeiramente, os textos do próprio Zaratustra, né? Os textos do zoroastrismo, que é a religião persa.
Certo. Eles vão usar também uma leitura específica deles do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Junta com isso, qual que é a perspectiva, pelo menos hoje, agora, dos gnósticos atuais? É de que a gnosis, ela é uma palavra grega, significa conhecimento, e a gnosis, ela circula em todo lugar onde existe alma, onde existe um ser humano, e a alma seria um encontro da matéria com o espírito. Então, em todo lugar em que existe alma, há gnosis, há conhecimento. E esse conhecimento, ele está, portanto, no interior de cada ser humano, ele é revelado a cada ser humano. Então, qualquer pessoa, a partir da meditação, da reflexão, ela tem capacidade de atingir um estágio de contemplação espiritual tal que permita a ela ascender a esse plano das ideias platônico ou a esse mundo espiritual por meio da gnose, por meio do conhecimento. Aonde a gente encontra pessoas iluminadas na perspectiva gnóstica, então? Jesus Cristo. Só que além de Jesus Cristo, a gente pode encontrar também no Buda, por exemplo, ou no Maomé. Então, todos os grandes profetas, as grandes figuras religiosas, tanto do antigo continente quanto da América, elas seriam manifestações de seres que tinham um contato maior com esse plano do conhecimento, com esse plano espiritual. Então passa muito de um aspecto sensível, de um aspecto místico, mas em termos de literatura, a gente vai ter na literatura das religiões de mistério babilônica, na literatura persa, dentro de uma compreensão específica do Pentateuco e do Evangelho de Lucas também. Legal. Eu citei Provérbios 8, só para ter uma ideia também como o gnosticismo pode ser, a base do gnosticismo pode ser de Provérbios 8. Olha só, vou ler um pedacinho aqui. Primeiro, como eu falei que fala da sabedoria, né? Aqui, a sabedoria. Que verso é esse? Esse é o 12. Daí vírgula, a sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Subiu depois aqui, mais para frente. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Isso. Por mim quem? Por mim a sabedoria. Por mim governam os príncipes e os nobres. Eu amo os que amam. Daí aqui seguindo, faça andar o caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar os bens permanentes aos que me amam e enche os seus tesouros. O Senhor me possuía no princípio dos caminhos e antes de suas obras mais antigas. Então veja bem, esse entendimento, essa sabedoria aqui, ela é trabalhada como a base social. Os governos, os príncipes, tudo o que norteia o ser humano, mas isso dentro de uma interpretação correta. Mas dentro do gnosticismo você pode trabalhar isso da maneira que o Alexandre está falando e ler o Provérbios 8 de uma maneira completamente diferente. Que legal, né? Avançando agora, pessoal, para segunda-feira, tem como título Filho de Deus e Filho do Homem. A gente precisa dar uma acelerada, né, para ficar dentro dos 60 minutos de costume. Mas, Ricardo, explica para nós assim, esse título, Filho de Deus, Filho do Homem, alguns até usam, né? Filho do homem porque foi filho de José, isso, de Maria. Vamos lá. É comum fazer a comparação filho do homem, humanidade de Deus, filho de Deus, a natureza divina de Deus. Isso. Assim, mas se a gente vai ler o corpo do texto, a gente vê que não é bem assim, não é ferro e fogo assim. Não estou dizendo que ele não tinha natureza humana, não tinha natureza divina. Mas eu estou querendo dizer que esses termos não são aplicados dessa maneira, no paralelo, quadradinho, redondinho. A gente vê Gênesis 6:1, o Benei Ha Elohim, né, que são os filhos de Deus que eles coabitaram com as filhas do homem. E aí? Aí eu já vão entender o porquê que eu faço essa interpretação com relação a filhos de Deus. Eu vejo, quando falava Benei Elohim, era uma genealogia específica, eram setistas. Era a linhagem de Sete e acrescento que provavelmente teria um papel de caminho, de levar toda a raça antediluviana, levar ao caminho de Yahweh, ao caminho da luz, ao caminho de Deus. Agora, da onde é que eu tive isso? Se a gente for continuar analisando essa expressão aqui, o Filho de Deus, né? A gente, no Novo Testamento se utiliza a expressão Filho unigênito de Deus, para se referir a Cristo. Então, quando se fala em Cristo, não é apenas Filho de Deus, é Filho unigênito. A expressão grega é monogênes ou monogenes,
é que único gerado. Único gerado. Existem interpretações possíveis, eu vou àquela interpretação que eu adoto. Essa noção de geração nós encontramos também no Velho Testamento, quando o rei ele era coroado. Quando o rei era coroado, é como se ele estivesse sendo gerado. Esse é meu filho amado, hoje te gerei. Aqueles que muitos entendem que está se referindo ao Messias, quando fala isso no Velho Testamento. Outros entendem que estava se referindo ao rei, efetivamente, uma pessoa, efetivamente. E a minha interpretação é que se referia tanto a um homem que estava sendo gerado, como ao Messias, numa noção de tipo e antitipo. Agora, essa noção unigênito, único gerado, nós fazemos parte dessa família de Deus, através do unigênito. Então, essa expressão Filho de Deus, coloquem na sua cabeça, de ladinho, coloquem para esse verbo caminho. Caminho para onde? Caminho para Deus. Então, agora a noção de... outros detalhes. Essa expressão também pode ser utilizada para uma dinastia real, dinastia de Davi, e pode ser utilizada também para Israel. Tudo isso se atrela perfeitamente com a noção de levar para o caminho de Deus. O papel do remanescente, o papel de Israel era isso, e o papel do rei era levar o povo a Deus, levar o povo a isso. Agora, filho do homem. Aqui a noção de filho do homem. Ben Adam, duas expressões, Ben Adam ou Ben Enosh, para filho do homem. E a gente tem em Daniel 7, 13 e 14. Eu estive olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens como o filho de Adão, filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino para todos os povos, nações, línguas, e o sirvam. O domínio dele é domínio eterno, e o reino dele é o único que não será destruído. A gente vê aqui características divinas deste filho do homem. Características eternas, características que não são propriamente típicas de homem. Só que no mesmo livro de Daniel, a gente vê o quê? A gente vê aqui Daniel 8, 17. O profeta Daniel também é trabalhado como filho do homem. E outros profetas também utilizam a expressão filho do homem. Qual é o ponto? O Messias também teria uma conotação, também teria um trabalho de profeta, um trabalho profético. Aqui em Daniel 7, 3, a gente vê uma descrição muito similar à do verso áureo. Aquilo que aconteceu no verso áureo. E aquilo que a gente vai trabalhar melhor no jogo de linguagem quando falar do Goel e quando falar de propriedade. Legal. No domingo nós trabalhamos nessa oposição entre o mundo espiritual e o mundo carnal. E aqui onde vai trazendo sobre o Filho de Deus e o Filho de Homem, eu pergunto para o Alexandre, há uma oposição, Alexandre, entre Cristo encarnado e Cristo divino? Eles mais se opõem ou mais se harmonizam? Vamos lá. Partindo da ideia que a gente desenvolveu inicialmente, no domingo eu falei de uma heresia lá do 1º e 2º século, o gnosticismo. Isso. E agora eu quero falar de um outro movimento considerado herético, que é o chamado arianismo. Qual era o pensamento desse que era o presbítero de Alexandria, da igreja de Alexandria, chamado Ário? Um pensamento que se desenvolveu no norte da África, depois ele se espalhou para a região do Oriente, Oriente Médio, região da Palestina, região da Grécia e até a região oriental da Europa depois também. Alguns dos povos que invadiram Roma, inclusive, aquela história dos 3 chifres de Daniel, eram 3 reinos que tinham sido convertidos ao cristianismo, mas ao cristianismo diário, Os ostrogodos, os godos, os vândalos, os érulos, e os visigodos também. O que o Ário defendia então? Ele negava a divindade de Jesus, basicamente. Ele dizia que Jesus foi uma primeira criatura de Deus, uma criatura mais excelente que as outras, uma criatura mais santa que as outras, uma criatura mais especial, mas foi uma primeira criatura. Ele não era consubstancial ao Pai, ele era algo diferente de Deus, não era, portanto, Deus. Então Deus criou Cristo e Cristo depois criou o Espírito Santo.
Então a gente não tem, dentro da perspectiva ariana, uma trindade unitária, ou seja, uma trindade centrada 3 pessoas com uma única divindade. A gente tem 3 pessoas separadas e 3 deuses separados. A gente tem Deus o Pai, o único que seria Deus verdadeiramente, que cria Cristo, criatura, que outorga a Cristo atributos de divindade, que pertencem a Deus, mas são passados para Cristo, e Cristo faz o mesmo com o Espírito Santo. A perspectiva ariana, ela tenta conciliar aquela ideia, como que Jesus é homem, como que Jesus é Deus, como que é possível conciliar isso. Então eles acham esse caminho. Mas é um caminho que aproxima muito da gnosis. Qual que é a ideia de volta? Deus é um Deus espiritual. Como que um Deus espiritual criaria um mundo material? Resposta do Ário. Antes do tempo, no princípio, Deus criou o Verbo. Verbo criatura, Cristo criatura. E o Verbo, Cristo, criou as demais coisas. Então se aproxima muito da perspectiva gnóstica, com a diferença de que, ao invés de atribuir a criação do Antigo Testamento a um demiurgo maligno, Yahweh, na perspectiva gnóstica, na perspectiva ariana se atribui essa criação da matéria do Antigo Testamento todo a Jesus Cristo, né? Então, Cristo é um homem com atributos divinos outorgados por Deus. Logo, Cristo não é eterno. Quais são os problemas que isso vai causar agora para o cristianismo? Primeiro, e mais claro, é o problema da redenção. Como é que Cristo, sendo criatura, poderia morrer fazendo expiação pelos pecados, Exato. pelos nossos pecados, para a nossa salvação, sendo ele criatura e não criador? Então, o primeiro problema ele se aponta no caso da redenção. E o segundo problema é da revelação. Como Cristo seria a revelação de Deus para os seres criados, como Cristo seria um modo preciso pelo qual Deus se revela às suas criaturas, sendo Cristo ele próprio uma criatura e não Deus. Isso. Sem falar da contradição, do problema claro, evidente, com a abertura do livro de João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa perspectiva ariana é uma perspectiva que também não se sustenta, é uma perspectiva que acaba dialogando muito com o gnosticismo e que rompe com a divindade de Jesus Cristo. Muita gente, no afã de negar a pessoalidade do Espírito Santo, numa tendência de não aceitar o Espírito Santo, acaba caindo por uma vertente ariana e negando tanto o Espírito Santo quanto o próprio Jesus Cristo. Estava conversando com o irmão da igreja há um tempo atrás e ele não só desacreditou do Espírito Santo, como desacreditou da divindade de Jesus. Eu estava conversando com ele semana passada e ele estava agora acreditando também na gnosis. Ele estava também acreditando que o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo maligno, porque criou o mal. Muito problemático quando a gente começa a entrar nessa vereda de pensamento. É um passinho atrás do outro, né? Que a pessoa vai dando atrás das suas vãs filosofias. Mas o assunto de terça-feira traz Cristo o Redentor Goel. Nós vamos deixar esse assunto para ser tratado na quinta-feira, né, Ricardo? Porque é só para vocês entenderem depois uma relação entre redenção e a propriedade, né? O posse e também propriedade. Vamos avançar então para quarta-feira, nós temos aí alguns minutos ainda, pessoal. Um Deus zeloso. A pergunta, né, principalmente, é como que nós podemos entender esse Deus zeloso à luz, novamente, né, da cultura, da linguagem hebraica, Ricardo? Tá lá, Yahweh, Kainá ou Caná. Não existe esse adjetivo, não existe essa tradução de Kainá como zeloso. Na verdade, como adjetivo zeloso. Na verdade, é ciumento, invejoso, fanático. Obviamente que é um antropomorfismo, né? E que a expressão, que a expressão mais, que a tradução mais correta enquanto adjetivo seria o ciumento, seria o ciúme. Já vamos entender o porquê. Existe, obviamente, enquanto verbo, cobiçar, invejar ou ser zeloso, ou ser adepto, ou ser fervoroso. A questão é que o ciúme na nossa cultura ganhou uma noção muito pejorativa em função de muito marido
não sei nem... ciumento, violento. Não sei nem que adjetivo usar, né? Que tem o ciúme, na verdade, o ciúme deles é um ciúme doentio, um ciúme patológico, vamos dizer assim. E em função disso, o conceito de ciúme ele ficou com a força muito mais pejorativa. Na época, não. Ele poderia ser utilizado tanto numa ótica positiva como numa ótica negativa. E por que é que eu prefiro a expressão ciúme? Escatologicamente, dentro do contexto, faz muito mais sentido do Velho Testamento, em razão de que a gente tem os mandamentos, o Maquetuvá, dentro da ótica judaica é considerado Maquetuvá, ou seja, um contrato de casamento entre Yahweh e o seu povo, entre Yahweh e o Israel, seja ele o étnico ou literal, ou seja ele o espiritual. A igreja, seja ela Israel étnica ou seja espiritual, é a esposa. E o esposo? O esposo é Cristo, o esposo é Yahweh, é Yud-Heh, Vav-Heh, Hashem, Adonai. Então, dentro dessa ótica, o ciúme aqui é no sentido, podemos talvez utilizar um ciúme zeloso, talvez podemos utilizar assim, mas é no sentido assim, que Deus se preocupa. Deus está pessoalmente preocupado em salvar o seu povo e manter o seu povo dentro da sua proteção, dentro dos seus desígnios. Isso é para quê? Isso é para o bem dele? Não, isso é para o bem nosso. Essa que é a grande diferença, que muito marido tem ciúme, às vezes uma teima infundada. Não é o caso. O ciúme aqui, no caso, é no sentido de proteção. Ele não quer que, no caso, a esposa, a igreja, saia de sua proteção e fique à mercê do maligno, que em outras alegorias bíblicas é tratado como um leão que ruge. Então, obviamente que esse ciúme ou esse zelo é fundado e não infundado, como muitos maridos. Legal, né, essa análise. Ainda na quarta-feira, né, o autor traz, acho que na pergunta 5, lê para nós a pergunta 5 de quarta-feira, Ricardo. Quarta-feira. 5. O que esses textos revelam sobre como Deus é diferente de sua criação? Então fala assim sobre a revelação, né, de Deus e as diferenças de Deus quanto à sua criação. A pergunta minha para o Alexandre: Alexandre, até onde vai o nosso limite de conhecimento? Ou seja, claro, nós temos que ser zelosos, como, né, Deus é um Deus zeloso, ciumento, ou seja, nós também somos zelosos, ciumentos, devemos zelar pela verdade, devemos minerar a verdade, buscar a verdade. Mas aqui foram colocados exemplos, né, do dualismo, do gnosticismo e também do arianismo, ou seja, como que nós podemos atingir um equilíbrio, não chegar a tentar ser Deus, porque se nós criaturas conseguimos entender Deus, então nós seremos quase que Deus. Como que nós podemos interpretar esse limite? Eu falo a mesma coisa que eu falei para esse irmão de que eu comentava antes. Às vezes, a gente precisa voltar para o fundamento mais básico, mais simples do Evangelho. Crê no Senhor Jesus, somente será salvo. Vamos começar por aí, então. Reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. Se você começa a querer complicar demais, se você começa a querer complicar demais o Evangelho, no afã de ser diferente, de ter agnoses, de ter o conhecimento que os outros não têm, de ser especial, tendo uma revelação que é só sua e que mais ninguém tem, às vezes uma vontade de se sentir especial, de se sentir mais que os outros, de se sentir espiritualmente amado, querido por Deus, de saber conhecer uma revelação, a gente descamba por um caminho que nos leva não a uma revelação pura da verdade, mas a um amontoado de teorias, a uma mistura confusa de influências diferentes, como é o caso do gnosticismo. E o seu braço depois influenciando o arianismo também. Então, a gente percebe na passagem de Isaías, capítulo 55, da questão 4, uma passagem linda, que Deus não pensa como a gente pensa. Deus não é exatamente como a gente é. Deus não tem as limitações que nós temos. Portanto, é impossível dimensionar, dentro de um horizonte de percepção humano limitado, a grandiosidade de Deus. Nós precisamos assumir nossas limitações, nós precisamos assumir nossa ignorância, saber que tem coisas que eu sei, tem coisas que eu virei a saber na eternidade, e tem coisas que nem na eternidade eu vou conseguir entender na plenitude, porque eu não sou eterno, eu não sou Deus. Eu estou na minha condição de criatura, e dentro dela eu vou chegar aos limites de desenvolvimento que eu posso ter como criatura, mas eu não vou passar disso.
Porque ao contrário de Cristo, eu não sou criador, eu não sou coeterno com o Pai, eu não sou Deus. Então, tentar às vezes procurar chifre em cabeça de cavalo é um caminho para você cair em percepções alucinadas da verdade, que não são a verdade, né? Que são, como o Ricardo já falou, como o Rodrigo Silva já falou, muitas vezes a heresia é uma verdade que enlouqueceu. É verdade que enlouqueceu. Legal, pessoal. E agora sim, nós vamos então aqui para quinta-feira, propriedade verdadeira. E nós vamos então trabalhar agora o assunto de terço, né? Cristo, o Redentor, com a questão da propriedade. O que nós queremos trazer aqui nas entrelinhas é uma relação bem interessante sobre a questão de posse e de propriedade, que às vezes pode ser sinônimo, mas não é, né, Ricardo? Então, a gente vê na terça, Cristo o Redentor, né? No Velho Testamento, isso está atrelado à expressão Goel, Goel Hadam. O Goel é um membro da família, que tem certas atribuições especiais. Por quê? A gente dá uma lida lá no Velho Testamento e a gente vê lá o seguinte, que a propriedade ela é de Deus. A posse ela é humana. A gente vê isso em Levíticos. A gente vê isso no Vaikra. A gente vê, eu vou achar a passagem aqui, a gente vê isso em Levíticos 25, 23. Fala o seguinte: também a terra não venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos. Veja bem, em função disso, existia toda uma estrutura. Então, a propriedade, uma família tinha direito a uma determinada propriedade, uma determinada terra. Se ele se endividasse, ele poderia ou se vender como escravo, ele se vender como escravo, afinal é ele tudo bem, mas a propriedade não era vendida. O que era vendido era a posse. Era a posse da propriedade. E de 49 em 49 anos, que seria o ano do jubileu, né, que seria o 7 vezes 7, seria que seria 7 descansos da terra, essa propriedade ela voltaria para a família, ou antes disso ela poderia ser retomada, essa propriedade, pelo Goel, ou seja, pelo Redentor. A gente vê no livro de Jó, falando do Redentor, ele teria outras funções. Lembra que nós falamos da escravidão? Se você tivesse dívida, você poderia se vender como escravo. Tem todo um jogo de linguagem bíblica trabalhando isso. Como se Cristo fosse o nosso Goel, como se o planeta Terra fosse essa propriedade pertencente à nossa família. E tem toda essa estrutura. Vamos lá, primeira, essa estrutura. Filho de Deus. Lembra que nós falamos filho de Deus? O filho unigênito de Deus é aquele que nos faz fazer parte desta família, a família de Yahweh. Pertencemos a essa família. Se pertencemos a essa família, a posse dessa propriedade do planeta Terra é nossa. Entretanto, o nosso pai Adão transferiu essa posse para Satanás. A posse, não a propriedade da terra. O nosso Goel precisou se fazer homem. Ele entrou na nossa família, e agora através dele somos aceitos também como filhos do Pai e herdeiros dessa terra. Essa terra, obviamente, que será restaurada. Então a gente vê atrelado a questão do Goel como filho de Deus. O Ben Elohim. O Ben Elohim também é o rei. Ele é o rei, ou seja, nosso rei. Então nós somos súditos dessa corte celestial em função de que Jesus é o nosso rei. Esse resgate da propriedade tem toda essa conotação. Daí lembra que nós falamos que ele também é filho do homem? Ele é filho do homem em função de que ele é um profeta, também tinha uma função de profecia. O vínculo entre aquilo que Deus fala e aquilo que nós devemos entender, ou seja, a palavra de Deus no sentido das informações necessárias para a nossa salvação, elas só poderão vir na pessoa do Filho do Homem. A pessoa do Filho do Homem que é representada por Yeshua, que é representada por Jesus, e os profetas eram apenas tipos de um antitipo. E os reis de Israel eram tipo de um antitipo. Aí nós temos a noção do Filho do Homem, aí nós temos a noção do Filho de Deus, a noção do Goel e a noção
da propriedade. Todo esse jogo de linguagem bíblica, ele é utilizado para mostrar como nós podemos voltar ao Pai, voltar a Deus, voltar a Yahvé. Bom, vocês podem ver como realmente as entrelinhas dos temas importam, né? Você vê quanta riqueza você tem ao analisar realmente a origem do texto, a cultura que escreveu aquele texto e como ganha uma plenitude muito maior sobre o entendimento se você simplesmente ler a Bíblia ou estudar o tema de forma rasa, né? A lição, né, como é desse trimestre, é sobre mordomia, vem trazendo então agora para você colocar entre Deus ou Mamon. Ou seja, diante dessa riqueza, diante desse conhecimento que Deus lhe propicia, diante também desse conhecimento que nós não participamos do dualismo, ou seja, nós acreditamos que é onde vai ser a Nova Jerusalém, né? Como o Ricardo colocou, a propriedade desse planeta já foi resgatada, né? O Redentor tomou novamente. Nós acreditamos no materialismo, não no materialismo consumista, né? Mas nós acreditamos que Cristo vai voltar, nós veremos, e o reino de Deus será reestabelecido às suas origens, a tudo como era perfeito. Então, diante disso tudo, fica a decisão para cada um de nós. Nós escolhemos continuar as nossas vidas, a nossa existência em Deus, ou servindo o quê? Às riquezas, aos trabalhos, e a gastar a nossa existência aqui atrás de vãs filosofias. Que as reflexões, né, dessa lição ajude você a compartilhar com seus alunos, né, no sábado de manhã, e também, claro, né, compartilhar aquilo que primeiramente fez sentido para você, como fez sentido aqui para nós. O nosso abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um joinha se gostou do conteúdo, e até a 4ª lição desse trimestre. Tchau, tchau. Um abraço, Alexandre. Tchau, tchau.